Olá, hoje nós vamos começar a leitura de um novo livro, esse um tanto, eu acho que talvez o mais especial de todos que eu sinto que eu vou ler aqui. E a gente vai começar pela introdução dos livros, a gente vai ler a Bíblia. Introdução aos livros do Antigo Testamento. Pentateuco. O Pentateuco, vocábulo de origem grega, significa a obra de 5 volumes, ocupa o primeiro lugar de ordem de honra dos livros do Antigo Testamento. Os antigos hebreus chamaram-no de Torá, ou seja, a lei, nome tomado dos 5 livros que os gregos, distinguindo-os com a palavra inicial. Nós usamos exclusivamente os nomes impostos pelos gregos que têm uma maneira graciosa e lhes caracterizam o conteúdo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. De fato, Gênesis narra as origens do universo e do gênero humano, até a formação da paulatina de Novo Israel. Narra a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés aos pés de constituíram por meio do pacto sagrado, em peculiar o povo de Deus. O Levítico regula o culto religioso à maneira de ritual, dirigido especialmente aos levitas, que formaram clero consagrado ao serviço do santuário. O Números recebe o nome de recenseamentos do povo, contidos na primeira parte, estendendo-se depois em referir fatos e providências legislativas correspondentes a cerca de 40 anos de vida nômade no deserto da Península Sináitica. No Deuteronômio, ou na segunda lei, emanado pelo fim da jornada no deserto, Moisés retoma a legislação precedente para adaptá-la às novas condições de vida sedentária, em que o povo viria a se encontrar com a conquista imediata da Palestina. Neste rápido apanhado, aparece num só lance tanto a unidade quanto a variedade do Pentateuco, bem como a sua importância fundamental para a religião antiga e para a história especial do povo hebreu. Desde a mais remota antiguidade, foi considerado o ator do Pentateuco, próprio Moisés, protagonista dos últimos 4 livros. Mas a partir do século XVIII, a autoria desses livros foi posta em dúvida com o aparecimento da crítica bíblica. Segundo o decreto da Pontífica da Comissão Bíblica instituída no Vaticano e datada de 27 de junho de 1906, não pode haver dúvida quanto às autorias dos referidos livros por Moisés, embora seja admissível em que sua redação tenha aproveitado documentos escritos e tradições orais existentes na época em que a versão atual desses livros esteja mesclada de acréscimos posteriores e de diversas alterações, devido à imperícia de coisas ou adaptações para o idioma moderno. Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco na Bíblia. É o livro das origens, a origem do universo e do homem, origem do pecado, da cultura, de raças e povos, origem das línguas e do povo de Deus através das suas patriarcas. No começo tudo é bom, como Deus o fez. Pela rebeldia do homem entra o mal e a morte, a discórdia e o fratricídio, a vingança desmedida, a depravação que solta o dilúvio, a arrogância que confunde as línguas. Depois do dilúvio, Deus começa a nova ação num ponto da história, no homem. E sobre a ação de Deus, a história antes do pecado crescente, faz-se agora a salvação crescente. O culto do livro é a história de Abraão, eleição e bênção a que corresponde a fé e esperança. São páginas simples e profundas, cujo auge narrativo é o sacrifício de Isaac. O ciclo de Isaac é breve e de enlace, destaca a história de Rebeca. O ciclo de Jacó, identificado com Israel, tem mais extensão e relevo por se tratar do antepassado dos israelitas. A história de José tem por um perfil distinto, é mais ampla e mais bem constituída com hábeis duplicações que retraçam o desenlace e produzem contrastes. O protagonista é uma figura ideal e exemplar. A intervenção de Deus é discreta. Frequentes referências ao Gênesis são encontradas no Novo Testamento. Cristo torna-se a antítese de Adão. Pecado e morte atingem a humanidade como Adão, absorção e vida como Jesus Cristo. A Arca de Noé torna-se o símbolo da igreja, pela qual os homens são salvos e a destruição através da água do batismo. A fé de Abraão é o modelo para todos os crentes. O sacrifício de seu filho Isaac simboliza o sacrifício de Cristo, filho do Pai. A liturgia também liga as pessoas de Abel, Abraão, Melquisedeque a Cristo e seu ato de sacrifício. Êxodo. O segundo livro do Pentateuco é chamado Êxodo, palavra grega que significa saída, porque o fato central narrado é a partida dos israelitas do Egito. É o livro da libertação e da aliança. Épica e lei são violentamente contrastadas, ainda que logicamente unidas. O Êxodo, tem que estar mal escrito aqui, tá faltando um E. O Êxodo conta a história do povo eleito.
O ponto em que o livro de Gênesis termina conta a opressão pelos egípcios dos descendentes de Jacó, em número sempre crescente na milagrosa libertação por Deus com o intermédio de Moisés, que os guiou através do Mar Vermelho ao Monte Sinai, onde fizeram um pacto particular com o Senhor. Esses fatos foram de primordial importância para o povo eleito, pois, em consequência deles, se tornaram uma nação independente e gozaram das relações ímpar com Deus. De relação ímpar com Deus, perdão, eu que errei. Por intermédio de Moisés, Deus deu aos israelitas no Monte Sinai a lei, a legislação moral, civil e religiosa, pela qual deveriam se tornar um povo santo que cumpriria a promessa de um Salvador para toda a humanidade. Se bem que Deus seja o verdadeiro protagonista, a figura do mediador Moisés agiganta-se através das páginas pela sua tenacidade, pelo seu sacrifício em favor do povo e pela sua intimidade com Deus. Levítico. Este livro traz o nome de Levítico por tratar quase exclusivamente dos deveres sacerdotais, dando continuidade à legislação entregue por Deus a Moisés no Monte Sinai. O Levítico é quase inteiramente o estilo legislativo. As raras partes narrativas subordinam-se a esse tema que é predominante. Falando de modo geral, as leis contidas nesse livro servem para ensinar os israelitas que eles deveriam manter-se em estado de pureza legal ou santidade externa, em sinal de sua íntima união com o Senhor. O quarto livro do Pentateuco tem o nome Números agora. O quarto livro do Pentateuco toma o nome de Números, pelo relato de 2 censos do povo hebreu, feito um no começo e outro pelo fim da viagem pelo deserto. Continua a história dessa viagem, começada com Êxodo, e descreve sumariamente as experiências israelitas no período de 38 anos, do começo do acampamento do Sinai até a chegada ao limiar da Terra Prometida. Numerosas disposições legais são entremeadas na narrativa, tornando o livro um misto de lei e história. Os diversos acontecimentos relatados mostram claramente a ação de Deus, que pune a recalcitrância do povo, prolongando a permanência no deserto e preparando-o ao mesmo tempo pela submissão à disciplina por ser sua testemunha entre as nações. No Novo Testamento, Cristo e os apóstolos buscam úteis ensinamentos nos fatos citados no livro Números, como a serpente de bronze, a sedição de Coré e as consequências, as profecias de Balaão e a água jorrando da pedra. Deuteronômio. O quinto e último livro do Pentateuco chama-se Deuteronômio, que significa segunda lei. Na realidade, o que contém não é uma nova lei, mas a repetição parcial, complemento e explanação da lei no Monte Sinai. As partes históricas no livro são também um resumo do que é relatado a Lures no Pentateuco. A principal característica desse livro é o seu vigoroso estilo oratório, numa série de eloquentes discursos. Moisés apresenta o tema da renovação do pacto numa imprescindível estrutura litúrgica. Ele exorta, repreende e ameaça o seu povo, fazendo apelo ao passado de glória, à missão histórica e à promessa do triunfo futuro. Seu objetivo é inculcar nos israelitas o direito de que tem o Senhor a sua obediência, lealdade e amor. Os acontecimentos incluídos no Deuteronômio ocorreram nas planícies de Moabe, entre o fim das peregrinações pelo deserto e a travessia do Rio Jordão, num período de não mais de 40 dias. O Deuteronômio, escrito depois de terem os israelitas habitado a terra prometida durante séculos, assume a forma de testamento de Moisés, o grande chefe legislador a seu povo. Nas vésperas de morrer, ao tempo da vinda do nosso Senhor, exerceu como Salmos grande influência religiosa, sobressaindo-se aos demais livros do Antigo Testamento. Não é que eu tô rindo da leitura, mas é porque eu lembrei de um assunto porque hoje de manhã eu roubei uma flor pra dar pra minha mãe. Ai, perdão, tomei da natureza emprestada. Voltando, o Salvador citou passagens do Deuteronômio ao vencer a tríplice tentação de Satã no deserto e ao explicar ao jurista o primeiro e maior mandamento. Josué. O livro de Josué toma o nome de protagonista dos fatos nele narrados. Moisés, libertando o povo da escravidão dos egípcios, organizou-o na península de Sinai e conduziu-o às margens do Jordão. Para continuar a mesma missão de Moisés, sucedeu-lhe-se Josué. Tinha à sua frente 2 tarefas: ocupar a terra de Canaã, expulsando os antigos habitantes, e dividir o país entre as várias tribos de Israel. O livro é a narração, ora memorizada e viva, ora esquematizada, dessa grande empresa. A ocupação do país pelos israelitas começou com a travessia do Jordão e a conquista de Jericó, sendo que em ambas o Senhor intervém a seu favor. Isso é, seguido o estabelecimento de uma primeira base na Cordilheira Palestina, em Rai, Betel e Gabaon,
e duas violentas campanhas contra as cidades do Estado Sul no país e no Norte. O capítulo 12 traz um sumário desses acontecimentos. O pleno direito à total soberania é assim estabelecida e explicitado por uma relação dos limites tribais das cidades situadas em cada área ou distrito administrativo, incluindo cidades de asilo para os levitas. O livro se encerra com a narrativa a respeito das tribos a leste do Jordão, no capítulo 22, e um discurso de advertência e uma renovação em Siquém, no capítulo 24, do pacto com o Senhor já confirmado ali, quando próxima à conquista. Como os livros que o precederam, o livro de Josué é formado por longo e complexo processo de confecção. Os crentes, tanto os judeus como os cristãos, já o consideraram como fruto de inspiração. Toda a história da conquista da Terra Prometida é uma profecia da conquista espiritual do mundo através da igreja guiada por Jesus, o Messias. Juízes. O livro Juízes tira do seu título dos dois heróis de Israel, cujos feitos registra. Não eram eles magistrados, mas chefes militares enviados por Deus para ajudar a socorrer o seu povo em tempo de perigo externo. Exerceram suas atividades no intervalo de tempo que medeia entre a morte de Josué e a instituição da monarquia em Israel. 6 deles, Otoniel, Aod, Baraque, Gedeão, Jefté e Sansão, são tratados com mais pormenores e, em consequência, são chamados os juízes maiores. Os outros 6, cujas atividades o livro registra de maneira mais sumária, são chamados juízes menores. Há 2 outros juízes cujos julgamentos são descritos no primeiro livro de Samuel, Reio e Samuel, que parecem ter governado toda a nação de Israel logo antes da instituição da monarquia. Os 12 juízes do livro, porém, muito provavelmente exerceram sua atividade, às vezes simultaneamente, sobre uma ou outras tribos de Israel, nunca sobre a nação inteira. O propósito do livro é mostrar que a sorte de Israel dependia da obediência ou desobediência do povo à lei de Deus. Sempre que se rebelava contra ele, era oprimido pelas nações pagãs. Quando se arrependia, Deus suscitava os juízes para libertá-lo. Os relatos são de vários acontecimentos que tenham sido escritos imediatamente depois da sua ocorrência, ou oralmente reunidos de acordo com o objetivo moral do redator no decorrer da monarquia israelita. O próximo livro agora que a gente vai explicar é Ruth. O livro de Ruth tem esse nome por causa da mulher de Moabita que se uniu ao povo israelita por seu casamento com o ilustre Boaz, de Belém. Ruth, com um belo exemplo de piedade filial, tão apreciado pelos hebreus, especialmente por causa das suas conexões com o rei Davi, adequado tanto aos hebreus quanto aos gentios. Seu escopo é demonstrar a recompensa divina por essa piedade, mesmo quando praticada por um estrangeiro. A piedade de Ruth, seu espírito de auto-sacrifício e sua integridade moral foram realçados por Deus no dom da fé e um casamento ilustre, no qual se tornou ancestral de Davi e de Cristo. Nisso se pronuncia a universalidade da salvação messiânica. Nos cânones grego e latino, o livro de Ruth vem imediatamente depois do de Juízes, ao qual está intimamente ligado por causa do tempo de ação e logo antes do de Samuel, para o qual é excelente introdução, por uma vez determinada ancestralidade e dinastia davídica. Poder-se-ia caracterizar a forma literária deste livro como dramática, visto que cerca de 2/3 dele tem forma de diálogo. Contudo, há toda a probabilidade que, conforme a tradição sempre confirmou, contém a história real. Não existe quanto ao autor do livro. Foi escrito muito depois dos acontecimentos narrados que ocorreram no tempo dos juízes. Os livros de Samuel. Originalmente, os livros que ocorreram no tempo dos juízes. Agora nós passamos por livros de Samuel. Eu sou um pouco afobada, mas eu vou dar um jeito de ficar mais calma. Originalmente, apenas um livro, o Pergaminho de Samuel, foi bem cedo dividido em 2. Os tradutores gregos chamaram tanto o primeiro como o segundo de Livro dos Reinados, título que São Jerônimo mais tarde mudou para Reis. O título hebreu Samuel alude à figura principal do primeiro livro, que foi responsável pela elevação de Davi ao trono. No segundo é contada a história de Davi. Essa obra sagrada compreende assim a história de há cerca de um século, descrevendo o fim da Era dos Juízes e o começo da monarquia em Israel sobre Saul e Davi. Não é uma história contínua nem um relato sistemático, mas uma série de episódios desenrolados em torno das figuras de Samuel, Saul e Davi, as principais personagens do estabelecimento da real dinastia de Davi. É desconhecido o redator final, como também não estamos certos da época em que as diversas versões da narrativa foram reunidas, embora se possa calcular o período, que talvez seja o final do século a.C.,
quando os outros volumes dos primeiros profetas de Josué até os reis foram reunidos num conjunto histórico mais ou menos contínuo. As narrativas de Samuel, Saul e Davi baseiam-se claramente nas diversas fontes escritas, uma espécie de história sobre Samuel, duas sobre Saul e Davi sobre uma história da família de Davi, duas sobre Saul e Davi e uma história da família de Davi. Essa última, uma das narrativas mais vívidas que subsistiram em tempos antigos, provavelmente teve origem no reinado de Salomão. Uma das contribuições teológicas mais significativas no Antigo Testamento se encontra em 2 Salmo 7, o oráculo de Natã. Nele é prometida a Davi Uma das antigas contribuições teológicas mais significativas do Antigo Testamento se encontra em 2, esse aí é Samuel, 7, o oráculo de Natã. Nele é prometida a Davi uma dinastia, e isso vem a ser base para o messianismo real que é feita a referência em toda a Bíblia. Agora o livro dos reis. O livro dos reis foram originalmente como os de Samuel, um só trabalho histórico. Como os livros de Samuel estendem a história consecutiva de Israel, do nascimento deste até a destruição de Jerusalém, em 687 a.C., este trabalho conjunto é delineado como história religiosa. Por isso, o templo, que é lugar escolhido para o culto de Javé, ocupa em Reis o centro da atenção. O livro dos reis mostra claramente a inclinação teológica de um redator deuteronômico. Neles, como já em Juízes, a matéria de várias procedências, tal como o livro da história do reinado de Salomão e o livro dos anais dos reis de Israel, é moldado em uma unidade estrutural por um redator cujo principal interesse reside na fidelidade dos governantes ao povo de Javé. Os fiéis prosperam, os infiéis pagam por suas apostasias. Uma vez que esta é basicamente uma narrativa de pecados e recompensas, não seria inadequado intitular o livro dos reis Ascensão e Queda da Monarquia Israelita. Sem minimizar a complexidade do processo, porque esta matéria foi transmitida através de muitos séculos, pode-se falar de duas edições dos livros. A primeira, numa época entre 612 a.C. e 597 a.C., e a segunda, o final, durante o exílio, e provavelmente logo depois que Joaquim foi libertado de sua prisão babilônica, 561 a.C. O primeiro livro dos reis traz a história de Israel, dos últimos dias e morte de Davi até a ascensão na Samária de Acócias, filho de Acabe, quase no fim do reinado de Josafá, rei de Judá. É emitida uma opinião sobre o reinado de Ocósias, mas os pormenores são dados somente mais tarde no segundo livro. Devemos notar os dois grandes ciclos de tradições que se desenvolveram em torno das grandes figuras proféticas de Elias e Eliseu, um primeiro e o outro no segundo livro. Esses ciclos que interrompem a sequência de crônicas dos reinados foram muito provavelmente preservados e transmitidos pelas comunidades de profetas, às quais há referências nas mesmas tradições. O ciclo de Elias é mais importante porque salienta a difícil luta de Israel com a religião de Canaã. O primeiro livro de Crônicas. Originalmente, os dois livros de crônicas foram formados com os livros de Esdras e Neemias, numa só obra histórica, uniforme no estilo e nas ideias básicas. O título grego Paralemponema significa coisas omitidas ou ignoradas, em Samuel e Reis. Os livros de crônicas registram com certa minúcia o extenso período entre o reinado de Saul e a volta do exílio, ao contrário do atual rigor científico da história, em que a exatidão fatal e a imparcialidade de julgamento são padrões para determinar o que é validade permanente, e a história bíblica antiga, com raras exceções, preocupava-se menos em relatar com precisa minuciosidade todos os fatos de uma situação do que explicar o significado desses fatos. Semelhante história era principalmente interpretativa e no Antigo Testamento seu propósito era revelar a intervenção direta de Deus nos assuntos dos homens. Por esse motivo, referimos-nos a ela como uma história sagrada. A primeira preocupação de seu redator era apresentar a dimensão divina ou sobrenatural da história. Isso é, evidentemente, quando examinamos o objetivo inicial do cronista ao compilar o seu trabalho.
Em vista da situação enfrentada pelo povo judeu nessa época, no fim do século V a.C., o cronista entendia que a grandeza política de Israel era coisa do passado, ou seria o povo sujeito a Deus ou nada. Todavia, o passado de Israel continha a chave de seu futuro. O cronista propôs-se a definir e defender as legítimas reivindicações da monarquia davídica na história de Israel e exaltar o lugar de Jerusalém e do culto no templo determinado por Deus como centro da vida religiosa para a comunidade judaica de então. Para que o judaísmo sobrevivesse e prosperasse, deveria seguir as lições do passado e servir Javé devotamente no lugar por este escolhido para sua morada, o Templo de Jerusalém. Do ponto de vista do cronista, o reinado de Davi era o ideal que todo subsequente governo de Judá deveria aspirar. O cronista estava muito mais interessado na influência religiosa e litúrgica de Davi do que em seu poder político. Há pouco de messianismo nesse livro. Aparentemente, ele considerou como coisa do passado remoto a fracassada tentativa de profeta Zacarias para restabelecer o reinado de Davi no tempo de Zorobabel, no fim do século VI a.C. Ele considerava como maior importância de Davi provindo da instituição de Jerusalém e seu templo como centro de verdadeiro culto ao Senhor. Além disso, apresentava Davi aquele que legitimara o cuidadoso ritual, que com efeito só gradualmente se desenvolveu no templo construído por Zorobabel e que também indicara as levitas para nele supervisionar os serviços litúrgicos. Há boas razões para crer que originalmente o livro de Esdras e Neemias formavam a última parte de um só trabalho escrito que começara com 2 livros das crônicas. Alguns autores consideram mesmo o próprio Esdras como tendo sido cronista anônimo. De qualquer modo, o hebraico do cronista, bem como sua perspectiva religiosa e política, indicam o século IV a.C. como a época de composição desse trabalho. O cronista anônimo serviu-se de várias fontes para escrever a sua história. Além dos livros canônicos de Gênesis, Êxodo, Números, Josué e Ruth, e especialmente os livros de Samuel e Reis, cita os títulos de muitas outras obras não mais existentes. Além disso, o trabalho do cronista contém a matéria anterior ao exílio, que não se encontra no livro dos reis. Antigamente, os sábios subestimavam o valor desse material, mas pesquisas mais recentes mostraram que, embora o cronista possa ter às vezes usado o material tanto livremente, dele extrai informações autênticas e dignas de crédito. O segundo livro de Crônicas continua a história de monarquia do ponto em que o primeiro livro a interrompe. Começa com o relato do reinado de Salomão, de acordo com o ponto de vista pessoal do cronista. A figura de Salomão é exaltada, só é inferior à de Davi. A grande obra de construção do templo e a magnificência do corte de Salomão são descritas como minúcias, ao passo que os graves defeitos desse reinado são omitidos. Tudo isso está de acordo com a intenção do cronista de realçar a suprema importância do templo e seu culto. Ele deseja convencer os seus leitores do esplendor da morada de Deus e a magnificência da liturgia do sacrifício, oração e louvor que ali são ofertados. Que eles são ofertados. Os reis de Judá são julgados por sua atitude em relação ao templo e ao culto. A comunidade restaurada teria de se adaptar a esse ideal de um povo unido no culto só do verdadeiro Deus, de um só verdadeiro Deus no templo de Jerusalém fundado por Davi e Salomão. Tratando do período da monarquia dividida, o cronista dedica praticamente toda a sua atenção ao reino de Judá. Sua omissão dos reis israelitas e setentoriais é significativa. Em seu modo de ver, as tribos setentrionais, eu falei errado, não são setentoriais, setentrionais. As tribos setentrionais é significativa. Em seu modo de ver, as tribos setentrionais de Israel estavam em cisma religioso, porquanto prestavam culto em outro lugar que não o templo de Jerusalém. O cronista não faz menção aos importantes santuários de Javé em Dan e Betel, como se nunca tivessem existido. Não obstante, mantém o ideal antigo de todo o Israel, frase que aparece 41 vezes em Crônicas, como o povo de Deus. A condição que estabelece para um povo unido é que toda a congregação de Israel adore o Senhor e somente em seu templo de Jerusalém. Isso explica o seu louvor aos reis Ezequias e Josias por seu esforço depois da queda de Samaria,
para unir os remanescentes das tribos setentrionais de Israel ao reino de Judá. No fim do século V a.C., durante a própria época do cronista, o povo da terra era descendente do povo de todas as tribos, inclusive Judá, que não tinham ido para o exílio. Este tinha misturado com os estrangeiros e adotado uma religião de Javé muito diferente do judaísmo que se tinha estabelecido, e os povos da terra estavam fora de questão para o cronista, o que este mostra claramente que na última parte de sua obra, os livros de na última parte de sua obra, os livros de Esdras e Neemias. Esdras. Os 4 últimos livros de cânon hebraico são Esdras, Neemias e Crônicas 1 e 2 nesta ordem. Originalmente, porém, Esdras e Neemias sucediam aos livros de Crônicas e formavam com estes uma história unificada tão homogênea que geralmente se fala de um único autor para os 4 livros. Dá-se o nome de O Cronista. O tratamento de Esdras e Neemias como um único livro pelos cronistas primitivos era, sem dúvida, devido ao fato de que nas épocas anteriores os 2 livros eram apresentados sob um só nome, Esdras. O trabalho associado Esdras-Neemias é nossa mais importante fonte literária para a formação da comunidade religiosa judaica depois do exílio babilônico. Esse período é reconhecido como da restauração, e os 2 maiores responsáveis pela reorganização da vida judaica nessa época foram Esdras e Neemias. No presente estado do texto de Esdras e Neemias, há vários deslocamentos de grandes seções e de maneira que a sequência lógica ou cronológica está prejudicada. Embora Esdras apareça antes de Neemias nessa obra, aparece provável que a atividade de Neemias tenha precedido a sua. O que se conhece de Esdras e sua obra é devido quase exclusivamente a Esdras 7:10 e a Neemias 8:9. Sua personalidade é menos conhecida do que a de Neemias. A genealogia de Esdras, está em 7:15, determina sua linguagem sacerdotal até Arão, irmãos de Moisés. Essa foi a maneira aceita para estabelecer a legitimidade da função sacerdotal de alguém. Foi mais reforma religiosa e litúrgica do que os assuntos políticos que Esdras deixou sua marca de líder após o exílio. A tradição judaica confere-lhe grande honra. Talmud considera o mesmo segundo Moisés, proclamando que o Torá deveria ter sido dada a Israel por seu intermédio de Moisés, se Moisés não o tivesse precedido. Esdras é acusado, às vezes, de ter sido um mero legalista que deu excessiva atenção à letra da lei. Sua obra, porém, deveria ser vista e julgada dentro de um contexto histórico específico. Ele deu ao seu povo coesão e unidade espiritual, que evitaram a desintegração da pequena comunidade judaica. Não fosse por sua intransigência e a dos que abraçaram seu ideal, seria duvidoso que o judaísmo reiterasse ao helenismo. Esdras estabelece o estilo de comunidade após o exílio, que se caracterizou pela fidelidade à Torá, autêntica maneira de viver judaica. A esta luz podemos julgar mais imparcialmente a obra de Esdras durante a restauração. Neemias. As ações de Esdras e Neemias foram complementares. Cada um deles ajudou a tornar possível que o judaísmo mantivesse a sua identidade durante os difíceis tempos da restauração. Neemias foi o homem de ação que construiu as muralhas de Jerusalém e induziu as reformas administrativas necessárias. Esdras, por seu lado, foi o grande reformador religioso que conseguiu restabelecer a Torá como a constituição da comunidade restaurada. As fontes bíblicas para a vida e a obra de Neemias são as partes autobiográficas espalhadas no livro. Desta e outras fontes, emerge a figura de um homem dedicado ao objetivo único do bem-estar de seu povo. Apesar dos defeitos de temperamento, Neemias era um homem de grande senso prático, aliado a uma comunidade capaz de pôr à prova qualquer líder. Podemos ser indulgentes em relação a seus números pelos apelos a Neemias. Era um leigo e seu devotamento ao serviço de Deus e do povo permanece como exemplo de inestimável valia para os leigos de hoje. Tobias. O livro de Tobias, que tem o nome de seu principal herói, combina especificamente com a piedade e a moralidade judaicas, com folclore oriental, numa fascinante história que desfrutou de grande popularidade, tanto em meios judeus como cristãos. Orações, salmos e palavras de sabedoria, bem como a própria história habilmente tecida, proporcionam valiosos elementos de compreensão da fé, ambiente religioso do seu desconhecido autor. O livro foi escrito provavelmente no começo do século II a.C., não se sabe onde. Tobias, um devoto rico e israelita que vivia entre os cativos deportados para Nínive, do reino
septentrional em Israel, em 725 a.C., sofre grandes reveses e finalmente fica cego. Por causa de seus infortúnios, pede ao Senhor que o deixe morrer, lembrando-se, porém, de grande soma em dinheiro que mandara anteriormente depositar na longínqua Média, manda que seu filho vai buscá-la. Na Média, nessa mesma ocasião, uma jovem mulher, Sara, também pede pela morte, porque perdera 7 maridos mortos sucessivamente pelo demônio. Asmodeu, na noite de núpcias, pelo demônio Asmodeu, na noite de núpcias. Deus ouve as preces de Tobias e Sara e manda o anjo Rafael, disfarçado, para ajudar ambos. Rafael faz a viagem à Média com Tobias filho. Quando este, ao tomar banho, é atacado por um grande peixe, Rafael ordena-lhe que o pegue e o tire o fel, o coração e o fígado, porque constituem medicamentos úteis. Mais tarde, a instâncias de Rafael, Tobias filho se casa com Sara e usa o coração e o fígado do peixe para afastar Asmodeu da câmara nupcial. Voltando a Nínive, a sua mulher e o dinheiro do pai, Tobias esfrega o fel do peixe nos olhos do pai e cura-o. Finalmente, Rafael revela sua verdadeira identidade e volta para o céu. Tobias, pai, canta então seu hino de louvor. Antes de morrer, diz ao filho para abandonar Nínive, porque Deus iria destruir aquela cidade maldita. Depois de sepultar o pai e a mãe, Tobias filho e sua família partem para a Média, onde mais tarde vem a saber que Nínive fora destruída. O inspirado autor do livro usou a forma literária de uma história religiosa, como Jonas e Judite, com o intuito de instruir e edificar. Pode ter havido um núcleo histórico em torno de qual foi composto o enredo, mas essa possibilidade nada tem a ver com os ensinamentos do livro. Os dados históricos, nomes de reis, cidades, etc., são usados apenas como pormenores reais para criar interesse atrativo. O livro de Tobias foi escrito em hebraico ou aramaico. Encontram-se fragmentos em ambas as línguas. Nas grutas próximas do Mar Morto, São Jerônimo verteu-se para o latim, servindo de uma redação aramaico, e assim foi inserido em Vulgata. Judite. O livro Judite é uma história cheia de vida a respeito de como, numa grande crise, Deus livrou o povo judeu por intermédio de uma mulher. O autor desconhecido escreveu essa edificante narrativa sobre a divina providência no fim do século II a.C. ou começo do século I a.C. O original foi quase certeza escrito em hebraico. Uma vez que não é possível determinar com precisão os acontecimentos principais que deram origem a essa narrativa, é suficiente observar que o autor procurou fortalecer a fé de seu povo na permanente presença de Deus entre eles. O livro de Judite é uma peça para os tempos difíceis. O leitor esperava-se comover-se-ia com a lição de que Deus ainda era o Senhor da história, que poderia salvar Israel de seus inimigos. Observe-se o paralelismo com o tempo do Êxodo. Assim como Deus tinha livrado seu povo pela mão de Moisés, também poderia livrar pela mão da piedosa viúva Judite. Holofernes, comandante-chefe dos exércitos de Nabucodonosor, dirige-se à esmagadora força assíria em campanha punitiva contra os vassalos que recusavam a cooperar na guerra dos assírios contra as medas. O povo judeu resistiu obstinadamente ao inimigo em Betúlia, defendendo a estrada de acesso a Jerusalém. Malgrado a advertência de Aquir, de que os judeus não podiam ser conquistados a menos que pecassem contra Deus, o orgulhoso general sitiou a cidade e cortou-lhe o suprimento de água. Depois do cerco de 34 dias, os exaustos defensores estavam desesperados e prestes a render-se. Nesse ponto, o clímax da história, Judite, que o nome significa judia, aparece e promete derrotar os assírios. Depois de jejuar e orar, Judite veste as suas mais belas roupas e dirige-se ao campo do inimigo, onde consegue matar Holofernes enquanto esse estava prostrado em profunda embriaguez. Ao descobrirem a morte de seu chefe, os assírios foram tomados de pânico e os judeus puderam desbratá-los e massacrá-los. O belo hino do povo em honra de Judite é muitas vezes aplicado a Maria na liturgia. Toda tentativa de ler o livro, considerando simplesmente a história judaica em relação aos impérios do mundo antigo, está fadada ao fracasso. A história foi escrita como piedosa meditação sobre o significado e a observância da Páscoa anual. Tira sua inspiração da narrativa do Êxodo e dos textos de Isaías, dos Salmos, mostrando a intervenção especial de Deus para a preservação de Jerusalém. O tema da mão de Deus como agente e ação providencial, representado no passado por Moisés e agora por Judite, é de novo ilustrado em uma época mais recente na arte da sinagoga judaica. A mão de Deus projetando-se do céu aparece como parte da cena em Dura Eurorpo,
em pintura do êxodo, do sacrifício de Isaac, e do vale dos ossos ressequidos de Ezequiel. Esther. O livro de Esther relata a libertação do cativeiro do povo hebreu no Império Persa, por ação da judia Esther, escolhida para rainha, entre outras mulheres do harém, em substituição à decaída Vasti, que se recusara a comparecer no banquete organizado por Assuero, transcrição hebraica de Xerxes I. Esther é a figura principal da grande intriga palaciana, em que defrontam Amon, válido empenhado na destruição dos judeus, cujo decreto de extermínio já obtivera do monarca e do Mardoqueu, tio de Esther, de cuja influência se serve para denunciar uma conspiração e salvar os da sua raça. No fim, as situações invertem-se. Mardoqueu é elevado ao cargo do decapitado Amã, e os judeus realizam nos seus inimigos a vasta chacina maquinada contra eles, ao mesmo tempo que estabelecem a celebração perpétua da festa do Purim, isso é, das sortes, para comemorar o fato providencial. O objetivo do livro é didático, glorificação do povo judeu e explicação da origem, significação e data da festa de Purim. A 14 e 15 de Adar, fevereiro e março. A obra foi concebida como meio de consolação para Israel, uma lembrança de que a providência divina vela constantemente pelo seu povo, nunca o abandonando-o quando serve fielmente ou a ele se dirige com sincero arrependimento. É provável que o livro tenha um fundo histórico, mas não é possível delimitar o seu alcance. Os costumes, os ambientes e o corte estão bem descritos, como pode suceder numa novela histórica. Mas vários dados não são objetivos, provavelmente porque o autor não o pretendeu. O livro de Esther, cuja parte principal subsiste ainda em hebraico, contém uma série de suplementos escritos no grego, bastante antigo. Para explicarmos de onde devem ter procedido esses suplementos, podemos pensar numa tradução independente, do primitivo ou numa adição de data mais recente. São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, colocou esses suplementos num apêndice. O livro de Jó. Este livro tem o nome do seu protagonista. É um primoroso poema dramático que versa sobre o problema do sofrimento dos inocentes e o da recompensa. O teor do livro, bem como a sua construção artística e estilo elegante, coloca-o entre as obras-primas da literatura de todos os tempos. Jó, chefe de tribo oriental, piedoso e justo, muito bem dotado, pessoalmente muito rico, sofre repentina e total mudança de sorte. Perde as propriedades e os filhos. É acometido de doença repugnante e a tristeza invade-lhe a alma. Não obstante, não reclama de Deus. Quando alguns amigos o visitam e procuram confrontá-lo, Jó afirma ser inocente, não compreender por que é castigado. Amaldiçoa o dia em que nasceu e anseia pela morte para pôr fim aos seus sofrimentos. O debate que se segue consiste de 3 ciclos de palestras. Os amigos de Jó dizem que sua situação só pode ser castigo por más ações e convite de Deus para o arrependimento. Jó refuta essa explicação incorreta e invoca a resposta direta de Deus. Neste ponto, as considerações de um jovem chamado Eliú impedem a continuação. Em atendimento ao pedido de Jó para que lhe seja permitido ver Deus e ouvir dele a causa de suas penas, Deus responde não justificando sua ação diante dos homens, mas referindo-se à sua própria onisciência do poder supremo. Jó fica satisfeito com isso, recupera sua atitude de humildade e confiança em Deus, agora intensificada pela experiência do sofrimento. Não se conhece o autor do livro. Foi redigido entre os séculos 7 e 4, entre os séculos 7 e 8 a.C. Sua forma literária com discursos prólogos e que o propósito da obra é didático. Perdão, é porque essa Bíblia aqui às vezes está faltando uma letrinha ou outra, aí eu me confundo um pouco, eu tenho que reler. A lição é que mesmo os justos podem sofrer e aqui os seus sofrimentos são prova de sua fidelidade. No fim, serão recompensados. O espírito limitado do homem não pode sondar as profundezas da sabedoria divina que governa o mundo. Os problemas com os quais defrontamos podem ser solucionados através de mais ampla e profunda consciência do poder, da presença e da sabedoria de Deus. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ou Saltério, é uma coleção de cantos religiosos que, segundo a tradição, são 150.
Este número, porém, é só aproximadamente correto, pois vários salmos incluem 2 ou mais cantos originalmente independentes, enquanto outros, primitivamente, uma só unidade, foram divididos em 2 ou mais salmos. Além disso, alguns salmos, ou partes dos salmos, figuram de uma vez nessa coleção. Essa coleção divide-se em 5 livros, talvez em imitação aos 5 livros do Pentateuco. Certas evidências, porém, mostram que em períodos anteriores houve coleções com maior ou menor número de salmos, que gradualmente foram sendo reunidos para formar o atual saltério. Na forma e no fundo, os salmos são muito variados. Alguns foram compostos para o uso litúrgico no templo, outros para serem recitados em outros locais. Em alguns, o cantor é uma só pessoa, em outros, a comunidade. Um dos tipos mais comuns é o da súplica a Deus por seu auxílio nas necessidades espirituais e temporais. São também numerosos os hinos de arrependimento e exaltação. Menos frequentes são os poemas escritos especialmente para discutir algum problema ou ensinar alguma lição. Anteposto a muitos salmos estão certas palavras e frases que fornecem informação tradicional acerca dos mesmos, tais como o tom que devem ser cantados, os instrumentos musicais que os devem acompanhar, as circunstâncias históricas de algum modo ligadas à sua composição, o nome do autor e assim por diante. Esses títulos, como são chamados, foram acrescentados, pelo menos em muitos casos, por escritores mais recentes. Não se pode provar que foi inspiração divina, tem, entretanto, algum valor, pois representam a antiga tradição. Aqui são impressos em tipos menores. Cerca de metade dos salmos são, nesses títulos, atribuídos a Davi. A autoria davídica de alguns deles é aceita no Novo Testamento. Outros são atribuídos a certos grupos de cantores do templo, conhecidos como os filhos de Coré, os filhos de Asaf. Alguns salmos são atribuídos a Moisés e Salomão. Cerca de 1/3 dos salmos não tem nome de autor anteposto. Embora alguns pareçam ter sido compostos durante o início do período pós-exílio, que é o século 4 e 5 a.C., mas não pode provar a qualquer um deles seja em Macabeia. Os Provérbios. O livro de Provérbios é a antologia escrita da sabedoria israelita. É trabalho de muitos autores escrito em diferentes épocas a algo semelhante aos livros dos Salmos, não sendo, portanto, obra de um homem, com determinado ponto de vista. Na literatura antiga, a sabedoria e a tolice não são meramente termos prudenciais, mas praticamente identificados com virtude e vício. Portanto, sabedoria é a arte de viver bem sucedido, no qual o homem atua corretamente em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Sendo Deus justo e benevolente, tal homem será abençoado e feliz. Essa literatura era internacional e ecumênica. Assim, se bem os autores deem por certa a adoração de ao Deus verdadeiro, não fazem referência a Israel, à lei divina ou à lei mosaica. O principal objetivo do livro, indicado na primeira sentença, é ensinar a sabedoria. Assim, é dirigido particularmente aos jovens e inexperientes, mas também é aos que se desejam aperfeiçoar no ensino da sabedoria. A humana e divina, indo de assuntos puramente seculares a muitas e sublimes verdades morais e religiosas, como a onisciência, o poder, a providência e a bondade de Deus e a alegria e a força que resultam da submissão a Ele. Cristo e os apóstolos muitas vezes citaram expressamente os provérbios ou repetiram seus ensinamentos. O livro ocupa importante lugar nas liturgias latina e grega. Com base nos títulos, assuntos e estrutura poética, o livro dos provérbios pode ser dividido da seguinte maneira. Eclesiastes. Este pequeno livro parece-se com de Jó, no sentido que é o trabalho do autor individual em desacordo e criticando a sabedoria clássica de Provérbios. Neste, afirma-se que a sabedoria, por exemplo, a conduta ética correta será recompensada com as bênçãos de Deus, longa vida, etc. O autor de Eclesiastes, Correlé, propõe inicialmente 2 perguntas. A experiência verifica esse princípio? Tais bênçãos realmente fazem os homens felizes? Apelando para a experiência comum, ele ensina que as respostas devem ser algumas vezes ou talvez muitas vezes negativas. Para os primeiros, veja-se em 8,14. Para o segundo, ele mostra o quão frequentemente tais bênçãos fazem outras coisas menos felicidade. Não é porque elas não sejam boas, mas porque os desejos do homem nunca se satisfazem e, de qualquer modo,
A velhice e a morte põem fim à felicidade. Correlé critica um após o outro tais bens como sabedoria, riqueza, fama, longa vida e mostra que, como a fonte de felicidade, cada uma dessas coisas é vaidade, ou seja, ilusão. A coisa realmente prudente para o homem é contentar-se a si mesmo com os limitados prazeres de uma vida modesta e humilde. Este gozo modesto não é muito, mas é melhor do que se esforçar por aquilo que não se tem. Não é porque não se possa obter o último. Pode-se sim, mas será igualmente insatisfatório. Tudo é vaidade. Correlé tem fé firme em Deus e é onipotente e justo, mas ele considera as maneiras de Deus e a sua disposição da vida dos homens totalmente misteriosa. Mais ainda, ele nada sabe sobre a possível vida futura ou juízo depois da morte. É a vida humana o que está debaixo do sol, o que estudou honesta e resolutamente, e as suas mordazes e desiludidas observações têm fascinação e validez perenes. Toda a obra difere consideravelmente em linguagem e estilo dos primeiros livros do Antigo Testamento. Reflete um período mais recente dos Hebreus e foi escrito provavelmente há cerca de 3 séculos antes de Cristo. O Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é a tradução livre de um título que significa o melhor cântico por Salomão. É a joia da literatura hebraica do Antigo Testamento. É breve coleção de contos de amor. Canta o amor sem fazer mitologia, sem reduzir a simples sexualidade. Canta as ânsias, a busca, o desejo, a contemplação, a entrega, a posse. Canta o sonho sublime e a terrível fascinação. Ao cantar, convoca a volta de todo o belo e todo o grato. O belo para encontrar em abreviatura e síntese no corpo amado. Nas árvores, flores, animais, arquiteturas, joias. O grato para encontrar com intensidade concentrada na união dos amantes dos aromas e sabores. O cântico canta o amor, e o amor é o que há de maior, porque ele vem de Deus e leva a Deus, porque Deus é amor. Por isso a Escritura utilizou em outras ocasiões o símbolo do amor conjugal para expressar a relação de Deus com seu povo, de Cristo com a sua igreja e de Cristo com a sua igreja. Utilizar o símbolo não é abolir a qualidade de objeto, mas aprofundá-la. Conhecendo esse valor profundo e simbólico do amor, podemos ler esta joia literária como um dos melhores livros do Antigo Testamento, tomando-o na grandeza do seu tema e na beleza incomparável da sua forma poética. Livro da Sabedoria. O autor do Livro da Sabedoria, que escreve provavelmente em Alexandria nos fins do século II, quer instruir e proteger os judeus na diáspora, opondo a sabedoria hebraica à sabedoria grega e remontando-se à primeira confrontação de Israel com os pagãos egípcios. Mas não renega os valores gregos. O autor escreve em grego de alexandrino. A cultura e muitos conceitos são também gregos. Deste modo, a sua obra, ao mesmo tempo, assimila-se e distancia-se, emprega inclusive o grego para cantar a excelência do hebraico. E assim, transportada à chave grega, a sabedoria de Israel pode oferecer-se ao novo auditório pagão. A sabedoria que o autor propõe não é conhecer puro, mas quase se identifica com a justiça. Por isso, os capítulos 1 e 5 trazem vários quadros contrapostos de justos e injustos, o que equivale aos sábios e nécios. Depois, numa ficção literária, Salomão toma a palavra e canta louvor da sabedoria, segundo as regras do ecônio grego. Quer dizer, os seus gênios, origem, physis, natureza, a sua praxis, ações, e também explica como se deve desejá-la, buscá-la e consegui-la na oração. A partir do capítulo 10, o autor propõe 7 exemplos antigos de homens guiados pela sabedoria, de Adão, Moisés e 7 fatos da saída do Egito em quadros contrapostos, entre os quais sobressai a descrição psicológica e simbólica das trevas. O final tem o tom maior e canta a sabedoria de Deus, capaz de mudar os elementos para salvar os seus. Eclesiástico. Por volta do ano 180 a.C., Jesus, filho de Eleazar, filho de Síria, compõe ou termina o seu livro de reflexões sapiensais, recolhendo provavelmente seu ensino oral e o dos outros antecessores. Cerca do ano 130 a.C., um neto seu traduz a obra para o grego, em Alexandria, para o proveito dos judeus dispersos que não entendem o hebraico e também para o proveito dos prosélitos e gentios. O seu livro, por não ser reconhecido pelos círculos oficiais dos judaicos, foi escondido e se perdeu. No século VIII d.C., é encontrada uma cópia em uma gruta que passa
há que passa ao Egito, onde se fazem outras cópias e é utilizado pelos escritores da época. Nova prescrição e nova ocultação, até que, enfim, do século passado e em ocasiões sucessivas, se recupera 2/3 do texto hebraico. Entretanto, o texto grego difundia-se e originava outras traduções, entre elas latina e ampliada, e alcançava notável popularidade na igreja. Isso pode explicar a diversidade de traduções hoje em curso, segundo sigam o hebraico, o grego dos 70 ou a Vulgata. No livro de Ben Sira, há Mainã, sem agitação às correntes bíblicas. No seu cauce sapiensal confluem a história, a oração e a lei. A sabedoria é a lei de Moisés, como síntese de toda a história e todas as instituições do povo. O sábio é ministro dessa sabedoria que ele recebe da tradição, aprofunda com o seu estudo pessoal e alcança com a oração. Ben Sira é um pensador ao mesmo tempo tradicional e original. Reconhece honestamente as contradições da vida, duplo aspecto dos acontecimentos e busca uma reconciliação, contemplando-os com luz superior. Esboçam-se problemas sérios, como, por exemplo, sobre a origem do mal e a do pecado, mas sem a paixão de Jó ou de Eclesiastes, e resolve-os a meio, apelando para os princípios superiores. No final, entoa grande hino a Deus pela criação e pela história do povo, fazendo-a desfilar rapidamente todos os personagens, com preferência os sacerdotes Arão e Simeão. Ben Sira escreve um hebraico algo acadêmico. Ama as séries paralelas ou anafóricas, os quadros contrapostos, as imagens de estirpe sapiensal. Seu estilo é sábio, calculado, rico em jogos verbais e alusões. Em alguns momentos, remonta-se como um hino ao Criador, mas o seu acerto máximo são as suas observações da vida humana, em mistura saborosa de ironia, indulgência e otimismo. O profeta apresenta-se como um mensageiro enviado por Deus para transmitir a sua palavra. Palavra de denúncia e condenação, de promessa e consolação, de exortação e converter-se. O profeta goza da intimidade de Deus e escuta os seus planos podem ter o profeta que goza da intimidade de Deus e escuta os seus planos pode interceder pelo seu povo. A atividade é, antes de tudo, oral. Os discípulos dos grandes profetas recolhem, reúnem e editam os oráculos do Mestre. Muitas vezes os põem em dia, adaptam-nos e aplicam-nos a novas situações, ampliando-nos com glosas explicativas ou outros oráculos anônimos, amparados pelo nome do grande profeta. O fenômeno profético surge em Israel por volta do século X, mas floresce durante a monarquia e termina em princípios do século V. Sucede-lhe a escatologia e o apocalipse. O profeta fala a indivíduos responsáveis a grupos sociais, ao povo e às nações pagãs. Isaías, o maior dos profetas, surgiu num momento crítico da história de Israel. A segunda metade do século VIII a.C. assistiu ao colapso do reino setentrional, sob os golpes da Assíria, enquanto a própria Jerusalém via o exército de Senaqueribe postado diante de suas muralhas. No ano 11 em Osias, o rei de Judá morreu. Isaías recebeu chamado para a atividade profética no templo de Jerusalém. Muita atenção deve ser dada ao capítulo 6, onde a convocação divina para que se fosse o enviado supremo é circunstanciadamente descrita. A visão do Senhor, entronizado na sua glória, dá uma característica indelével ao ministério de Isaías e fornece a chave para a compreensão de sua mensagem. A majestade, santidade e glória do Senhor dominam o seu espírito e, em troca, ela adquire nova visão da pequenez e a pecabilidade humanas. Enorme abismo entre a soberana santidade de Deus e o pecado do homem, arrasa o profeta. Somente a brasa purificadora do serafim poderá limpar seus lábios e prepará-lo para acertar o chamado. Aqui estou, ordena-me. O mistério de Isaías pode ser dividido em 3 períodos, abrangendo os reinados de Joatão, Acaz e Ezequiel. Ao primeiro período, pertencem na maior parte os primeiros oráculos, que expunham a decadência moral de Judá e sua capital, Jerusalém. Com a assunção de Acaz, o profeta tornou-se conselheiro do rei, cujo trono estava ameaçado pela junção da Síria com Efraim. Rejeitando o apelo de Isaías para que tivesse fé e coragem, o tíbio Acaz voltou para a Síria em busca de auxílio. São, desse período, a maioria dos oráculos messiânicos que se encontram na seção das profecias do Emanuel. Ezequias sucedeu ao pai e procedeu à reforma religiosa que Isaías evidentemente apoiou. Mas as velhas intrigas recomeçaram e o rei, em pouco tempo, foi conquistado para o partido pró-Egito. Isaías denunciou essa aliança com a morte e esperança.
Com a morte, novamente concitou Judá a fidelidade a Javé, como sua única esperança. Mas era muito tarde. A revolta já havia começado. A Assíria agiu rapidamente e seu exército, depois de devastar Judá, cercou Jerusalém. Aprisionei Ezequias como um pássaro na gaiola, alardei a famosa inscrição de Senaqueribe. Mas Javé libertou a cidade, como Isaías tinha prometido. Deus é o Senhor da história e a Assíria é apenas um instrumento em suas mãos. Pouco se sabe dos últimos dias desse grande líder religioso, cujos oráculos de singular beleza e força poéticas, incessantemente, lembravam ao inconstante povo judeu seu destino e a felicidade de Javé e as suas promessas. O livro de Isaías completo é uma analogia de poemas compostos principalmente pelo grande profeta, mas também por seus discípulos, alguns dos quais surgiram muitos anos depois dele. Em capítulo 1 a 39, a maioria dos oráculos são de Isaías, fielmente a situação de Judá no século VIII. Aos discípulos profundamente influenciados pelo profeta, pertencem as seções como Apocalipse de Isaías, os oráculos contra a Babilônia e provavelmente os poemas de 34 e 35. Os capítulos 40 e 45, às vezes chamados de Deutero-Isaías, são em geral atribuídos a um poeta anônimo que profetizou por volta do fim do exílio babilônico. A esta pertencem os grandes oráculos messiânicos conhecidos como Cânticos do Servo, cujo misterioso destino de sofrimento e glória é cumprido na paixão e glorificação de Cristo. Os capítulos 56 a 66 contêm oráculos de um período posterior e foram compostos por discípulos que herdaram o Espírito e continuaram a obra desse grande profeta. Jeremias. O livro de Jeremias combina história, biografia e profecia. Retrata uma nação em crise e se apresenta o leitor a um líder extraordinário, ao qual o Senhor atribuiu o pesado ônus da função profética. Jeremias nasceu há cerca de 650 anos a.C., de uma família sacerdotal de pequena aldeia de Anorte, perto de Jerusalém. Quando ainda muito jovem, foi chamado para a missão no 13º ano do rei Josias, cuja reforma, iniciada com entusiasmo e esperança, terminou com sua morte no campo de batalha de Magido, quando procurava deter a marcha do faraó egípcio Necal para o norte. O profeta apoiou sinceramente a reforma do piedoso rei Josias, iniciada em 629 a.C. Nínive, a capital da Assíria, caiu em 612, preparando o caminho para o novo colosso Babilônia, que deveria em breve pôr fim à independência da Judéia. Depois da morte de Josias, recomeçou a antiga idolatria. Jeremias a ela se opõe com todo vigor, captura a prisão e o descrédito captura, prisão e descrédito foram seu quinhão. Jeremias viu na impiedade da nação o selo da sua ruína. Nabucodonosor capturou Jerusalém e levou o rei Joaquim para o exílio. Durante os anos 598 a 567, durante os anos de 598 a 667, esse ano aqui tá muito confuso. Durante os anos, porque aqui está assim, 598 e 567. Jeremias tentou aconselhar Zedequias, apesar de áspera oposição. O falso profeta Ananias proclamou que o julgo da Babilônia estava desfeito a um forte partido pró-egípcio em Jerusalém e induziu Zedequias à revolta. Nabucodonosor exerceu a pronta e terrível vingança. Jerusalém foi destruída em 587 e os seus principais cidadãos mandados para o exílio. Nessa ocasião, Jeremias proferiu o famoso oráculo da Nova Aliança, às vezes o chamado de o Evangelho antes do Evangelho. Essa passagem contém as mais sublimes lições e é um marco na teologia do Antigo Testamento. O profeta permaneceu em meio às ruínas de Jerusalém, mas depois foi obrigado por um bando de conspiradores a exilar-se no Egito. Lá, segundo velha tradição, foi assassinado pelos próprios compatriotas. A influência de Jeremias foi maior depois de sua morte do que antes. A comunidade exilada lia e meditava as lições do profeta e a sua influência pode ser observada em Ezequiel, alguns salmos, na segunda parte de Isaías. Logo depois do exílio, o livro de Jeremias, como hoje o conhecemos, foi publicado em edição final. Lamentações de Jeremias. Com o tema da queda de Jerusalém, um poeta anônimo compôs uma série de elegias e uma súplica dolorosa pela queda da cidade. A tradição antiga identificou-o como Jeremias. As 4 elegias são poemas alfabéticos. Quer dizer, cada estrofe de 2 ou 3 versos, ou 3 versos de uma estrofe, começam com uma letra do alfabeto. A súplica tem 22 versos, o número das letras do alfabeto.
Tal artifício não favorece a construção e nem anima a fantasia. É uma dor que desafoga com monotonia, misturando as imagens novas e tópicas que se prolongam por todas as letras do alfabeto. E chegando ao fim, volta a começar. O autor também não se sente ligado à fidelidade descritiva, se bem que dê a impressão de escrever como um testemunho presencial. Não sabemos se essas elegias foram recitadas em reuniões litúrgicas. Baruque. Os versos iniciais desse livro atribuem-no, ou pelo menos em sua primeira parte, a Baruque, conhecido secretário de profeta Jeremias. Contém 5 composições muito diferentes, a primeira e a última em prosa e as outras em forma poética. As seções em prosa foram com toda certeza compostas em hebraico, embora a mais antiga forma conhecida do livro seja em grego. Uma comemoração da festa dos tabernáculos como uma prece pública de penitência e súplica, tal como se depreende da introdução, não teria sido possível em vida de Baruque, depois da queda de Jerusalém. Na verdade, isso é sugerido na própria oração. A prece, portanto, deve ser compreendida como piedosa reflexão de um escritor judeu posterior sobre as constituições de exilados na Babilônia, dos quais tomou conhecimento pelo livro de Jeremias. Expressa em nome dele pensamentos emitidos pelo profeta, atribuindo o seu teor à pessoa mais intimamente familiarizada com as lições de Jeremias, isto é, Baruque. O propósito desse recurso literário é retratar a sua própria geração e as futuras, espírito do arrependimento e as futuras, o espírito de arrependimento que levou a Deus por fim ao exílio. A lição assim obtida é acompanhada de um hino de louvor à sabedoria, exaltando a lei de Moisés como inigualável dádiva de Deus a Israel, cuja observância é o caminho da vida e da paz. A cidade ideal de Jerusalém é então representada como a mãe solícita de todos os exilados, a quem se assegura em nome de Deus que todos os seus filhos lhe serão devolvidos. O capítulo final é realmente um trabalho à parte, com título próprio. Segue modelo de primeira carta de Jeremias, dentro do espírito de sua advertência contra a idolatria contida em Jeremias 10 e Isaías 44. Sua severidade é impressionante, mas ao repetir as lições previamente inspiradas numa época posterior, falo sem especial beleza literária. Ezequiel. A complexa personalidade de Ezequiel faz dele uma das figuras mais interessantes da literatura profética de Israel. Em muitos aspectos, se parece com os tipos mais primitivos de profetas representados por Elias e Eliseu. Contudo, apoia-se em todos os profetas que o precederam e suas lições são prolongamento da deles. Sua grande contribuição à história da profecia reside no manifesto, interesse pelo tempo e pela liturgia como Ezequiel. Também era sacerdote. Particularmente por causa desse interesse, a influência de Ezequiel na religião pós-exílio foi enorme e não sem razão tem sido chamado o pai do judaísmo. Como resultado disso, suas profecias chegaram até nós como os claros indícios de terem sido redigidas e acrescidas pelos círculos de pós-exílio, que compartilhavam desse profundo interesse. Contudo, podemos estar certos de que neste livro temos por inteiro a própria essência e a obra do profeta. Ezequiel tornou-se profeta na Babilônia, o primeiro a receber o chamado da profecia fora da Terra Santa. Como os dos exportados de Nabucodonosor em 597, sua primeira tarefa foi de preparar os seus compatriotas na Babilônia para a destruição final de Jerusalém, que se acreditava ser inviolável. E, em consequência, a primeira parte do livro consiste de censura aos pedaços passados e presentes de Israel, e assegura a predição de ainda maior devastação de sua terra e a perspectiva de um exílio mais geral. Em 587, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, Ezequiel foi justificado perante os seus incrédulos compatriotas. Depois dessa ocasião, a mensagem de Ezequiel muda. De agora em diante, a sua profecia é caracterizada pela promessa de salvação através da nova aliança, e ele se mostra ansioso por estabelecer as condições necessárias para obtê-la. Exatamente como Jeremias, Ezequiel achava que os exilados eram a esperança da restauração de Israel, uma vez que o tempo determinado por Deus para o exílio fora cumprido. Os primeiros 8 capítulos são uma visão utópica de Israel do futuro, livre de erros passados e firmemente restabelecido sob a lei do Senhor. A famosa visão nos ossos secos do capítulo 37 exprime sua firme crença numa futura restauração, na ressurreição de Israel do túmulo da Babilônia para a nova vida. A nova aliança de Ezequiel, porém, como a do Jeremias, só deveria ser integralmente realizada no Novo Testamento. Talvez nenhum outro profeta tenha salientado a absoluta majestade de Deus como Ezequiel. Isso
Isso se mostra não somente na extraordinária visão à margem do rio Chebar, como que começa sua profecia, mas em todo o livro. Finalmente, diz Ezequiel, o que Deus faz ao ou para o homem é motivado pelo seu próprio santo nome. O novo coração e o novo espírito que devem existir sobre a nova aliança não podem ser só trabalho do homem, deve ser também trabalho de Deus. Com esses ensinamentos ajudou a preparar a doutrina do Novo Testamento, da salvação por intermédio da graça. Daniel. Esse livro recebe o nome não do autor, que na verdade é desconhecido, mas de seu herói, um jovem judeu cedo levado para a Babilônia, onde viveu por pelo menos até 538 a.C. Estritamente falando, o livro não pertence aos escritos proféticos, mas antes ao inconfundível tipo de literatura conhecido como apocalíptico, do qual é um dos primeiros exemplos. A literatura apocalíptica teve a sua maior popularidade entre 200 a.C. e 100 a.C., 100 depois de Cristo, numa época de infortúnio e de perseguição para os judeus e mais tarde para os cristãos. Embora subsequente no tempo, a literatura profética apocalíptica tenha suas raízes nos ensinamentos dos profetas que muitas vezes aludiam ao dia do Senhor, a consumação da história. Tanto para os profetas como para os apocalípticos, Javé era o Senhor da história e no final vingaria seu povo. Esse trabalho foi composto durante a cruel perseguição desenvolvida por Antíoco Epifânio e escrito para fortalecer e confrontar o povo judeu em sua reprovação. O livro contém histórias que se originaram e foram transmitidas nas tradições populares que falam nas tentativas e triunfos do sábio Daniel e seus 3 companheiros. A moral é que os homens de fé podem resistir à tentação e vencer a adversidade. As personagens não são puramente lendárias, mas repousam em base histórica mais antiga. O que é mais importante do que a questão da historicidade e mais chegada à intenção do autor é o fato de que o judeu perseguido no segundo século a.C., deveria muito depressa ver a aplicação dessas histórias com a sua própria situação. Segue-se uma série de visões prometendo a libertação da glória no futuro para os judeus. As grandes nações do mundo antigo levantaram-se em vão contra Javé. Seu reino derrubará as potências existentes e durará para sempre. Sobre essa imaginação apocalíptica, encerram-se alguns dos melhores elementos de ensinamento profético. A insistência sobre a conduta correta, o domínio divino sobre os acontecimentos e a certeza de que o reino de Deus ao fim triunfará. O advento é um tema central dos evangelhos sinóticos, e Jesus, ao chamar a si mesmo de Filho do Homem, recorda-os que ele cumpre o destino dessa misteriosa imagem do 7º capítulo de Daniel. Os episódios acrescentados de Susana, Bel e Dragão são encontrados apenas na versão grega. São edificantes historietas. Oséias pertenceu ao reino setentrional e começou a carreira de profeta nos últimos anos de Jeroboão II. Acreditam-se alguns que era um sacerdote, outros que era um culto profeta. A profecia, nossa única fonte de informação a respeito de sua vida, não nos dá a resposta certa sobre o assunto. A coleção de oráculos revela um homem muito sensível, emotivo, que podia passar rapidamente violenta a raiva, mais profunda ternura. A profecia gira em torno do seu próprio infeliz casamento por Gomer, tragédia pessoal que influenciou profundamente seu ministério. De fato, a sua vocação e mensagem proféticas foram imensuravelmente intensificadas pela dolorosa experiência que sofreu a vida conjugal. Gomer, a adulta, simbolizava o Israel sem fé, e assim como Oséias não podia abandonar a mulher para sempre, mesmo quando se prostituiu, Javé não podia abandonar Israel, que lhe tinha sido dado em casamento. Deus devia castigar, mas seria o castigo do amante ciumento, almejando trazer de volta a amada a doce pura alegria de seu primeiro amor. A infidelidade de Israel tomou a forma de idolatria e a cruel opressão dos pobres. Nenhum sacrifício mecanicamente oferecido poderia reparar os seus graves pecados. Só restava o castigo. Deus teria de despojá-los dos ricos enfeites dados por falsos amantes e assim trazê-los de volta ao verdadeiro amor. Um Israel humilhado buscaria de novo Javé. O 11º capítulo é um dos primeiros pontos altos da teologia do Antigo Testamento. O amor de Deus por seu povo nunca foi mais eternamente manifestado. Oséias iniciou a tradição de escrever a relação entre Javé e Israel em termos de casamento. O simbolismo reaparece mais tarde no Antigo Testamento. E no Novo, tanto São João como São Paulo expressam-se como as mesmas imagens da união de Cristo e sua igreja.
Joel. Essa profecia é rica em imagens apocalípticas e de seu estilo fortemente escatológico. Foi composta em 400 a.C. Seu tema predominante é o dia do Senhor. Uma terrível invasão de gafanhotos assola Judá. Tão espantoso foi o flagelo que o profeta o considerou como símbolo próximo do dia do Senhor. Em face dessa anunciadora catástrofe, o profeta concitou o povo a arrepender-se e voltar-se para o Senhor em pranto e jejum. Ele recebeu ordem para convocar uma assembleia solene entre os seus sacerdotes que entre os sacerdotes pediram libertação. O Senhor respondeu a essa prece e prometeu afastar os gafanhotos e abençoar a terra com paz e prosperidade. A essas bênçãos materiais se juntaria a efusão do Espírito sobre toda a carne. São Pedro, em seu primeiro discurso ao povo da festa de Pentecostes, vê na vinda do Espírito Santo o cumprimento dessa promessa. O poema final retrata as nações reunidas no Vale de Josafá, onde o Senhor está prestes a proferir a sentença. Os inimigos de Israel são chamados a ouvir uma acusação formal. Suas más ações são por fim castigadas. A ruidosa multidão reunida no Vale da Decisão é feita de inimigos de Deus e vê-se face a inevitável destruição. O oráculo muda repetidamente da aterrorizadora imagem do julgamento para uma visão de Israel restaurado e para sempre salvo de seus inimigos. Deus tanto é o vingador de seu povo como a fome de suas bênçãos. Amós. Amós era um pastor de Tecoa, em Judá, que exerceu seu ministério durante o próspero reinado de Jeroboão. Ele profetizou em Israel, no grande centro religioso de Betel, do qual finalmente foi expulso pelo sacerdote encarregado desse santuário geral. A poesia de Amós, que denuncia a ilusória prosperidade do reino setentrional, está repleta de imagens e expressões tiradas de sua própria experiência pastoral. O livro é uma antologia de seus oráculos e foi compilado pelo profeta por alguns de seus discípulos. A profecia começa com violenta acusação a Damasco, Filisteia, Tiro e Edom, mas o íntegro pastor reserva o clímax de sua acusação para Israel, cuja justiça e idolatria são pecados contra a luz que lhe foi concedida. Israel poderia, na verdade, esperar o dia de Javé, mas seria um dia de escuridão e não de luz. Quando Amós profetizou a destruição do santuário, a queda da casa real e o cativeiro do povo foi mais do que o oficialismo israelita podia suportar. O sacerdote de Betel expulsou Amós do santuário, mas não antes de ouvir terrível sentença proferida contra ele. Amós é um profeta do julgamento divino e a soberania de Javé na natureza e na história que domina seu pensamento. Não é, porém, um inovador. Seu conservantismo combina com toda a tradição profética, chamando o povo de volta às elevadas exigências morais e religiosas da revelação de Javé. Como outros profetas, Amós sabia que o castigo divino nunca é completamente destruidor. É parte do secreto plano de Deus para a salvação dos homens. A perversidade da raça humana pode protelar, mas não pode contrariar totalmente o desígnio de um Deus amante. O último oráculo começa com uma perspectiva da restauração sobre um rei davídico. Abdias. Os 21 versos desse livro encerram a mais curta e mais severa profecia do Antigo Testamento. Nada se sabe do autor, apesar de seu oráculo contra Edom, tradicional inimigo de Israel, indicar uma época composição do século V a.C. Naquele período, os edomitas tinham sido forçados a abandonar a sua antiga morada, perto do Golfo de Acaba, e tinham se instalado no Judá meridional, onde aparecem entre os adversários dos judeus que regressaram do exílio. A profecia é um pungente grito de vingança contra Edom por seu infame crime. A montanha de Esaú será ocupada, devastada pelos inimigos, mas Sião ficará intacta. Judá e Israel formarão outra vez uma nação triunfante. Esse tribilho da escatologia israelita será ouvido uma vez mais. O reino é do Senhor. Muitos dos versos dessa profecia podem encontrar paralelo em Jeremias 49, 7, 22, mas é difícil determinar a exata relação entre essas passagens semelhantes. Jonas. Escrito na era de pós-exílio, provavelmente no século V a.C., este livro é uma história didática, com importante mensagem teológica. Se respeita a um profeta desobediente que procurou fugir da sua divina missão. Foi lançado por cima de uma borda de um barco e engolido por um grande peixe. Salvo de maneira milagrosa e mandando a caminho de Nínive mandado a caminho de Nínive, a tradicional inimiga de Israel. Para surpresa de Jonas, a cidade pecaminosa ouviu a sua mensagem de condenação e arrependeu-se imediatamente. Todos, desde o rei mais ínfimo súdito, humilharam-se, vestindo-se com panos de aniagem e cobrindo-se de cinza.
Vendo o seu arrependimento, Deus não levou a cabo o castigo que havia planejado para eles. Em consequência disso, Jonas se queixou a Deus pelo inesperado êxito de sua missão. Estava amargurado porque Javé, em vez de destruir a cidade, tinha levado ao povo o arrependimento e tratava-o com indulgência. Dessa história, um tanto jocosa, pode-se tirar tão sublime lição. Jonas representa a mentalidade estreita e vingativa, muito comum entre os judeus daquele tempo. Porque eram o povo escolhido, muitos deles cultivavam um nacionalismo intolerante que limitava a misericórdia de Deus em sua nação. Repugnava-lhe o pensamento de que as nações pecaminosas como a Síria pudessem escapar à sua ira. A profecia, tanto é instrutiva como recreativa, revela exatamente esse ponto de vista. É uma parábola de misericórdia, mostrando que as ameaças de castigo de Deus não são apenas a expressão de um intuito misericordioso que levará todos os homens ao arrependimento e à busca do perdão. A universalidade da história contrasta com o espírito de exclusivista de muitos da comunidade de pós-exílio. O livro também prepara o caminho para o evangelho com a sua mensagem de redenção para todos os judeus e gentios. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. De sua vida e vocação, nada sabemos, exceto que era procedente obscura aldeia, moraste nos confortos da montanha. Tinha dali ampla vista sobre as planícies da Judéia e sobre o mar distante na horizonte ocidental. Atacou com abrasadora eloquência os ricos exploradores dos pobres, comerciantes desonestos, juízes venais, padres e profetas corruptos. Aos homens do interior, os males da nação pareciam concentrados em suas capitais, pois tanto Samaria como Jerusalém estão fadadas ao julgamento. Uma nota interessante, em Jeremias 26, 17 e 18, nos diz que a reforma de Ezequias foi influenciada pela pregação de Miqueias. Naum, pouco antes da queda de Nínive, em 612 a.C., Naum proferiu a sua profecia contra a cidade odiada. Para entender a triunfante explosão da alegria do profeta pela iminente destruição, é necessário relembrar a selvagem crueldade da Síria, que dela fizeram o flagelo do Antigo Oriente Próximo durante quase 3 séculos. As inscrições reais da Síria são o melhor comentário sobre a cadente denúncia da cidade sangrenta. Na aurora de suas conquistas, montes de cabeças, corpos empalados, cidadãos escravizados e saqueadores ávidos comprovaram a crueldade dos assírios. Não é de admirar que Judá se unisse à explosão da alegria pela destruição de Nínive. Mas Naum não é um profeta de vingança desenfreada. O que defende o governo do mundo pela moral, o que defende é o governo do mundo pela moral de Deus. Javé é vingador, mas também é clemente. Uma cidadela nos dias de desgraça. A destruição de Nínive foi uma sentença dada à cidade pecaminosa. Antes que se passassem muitos anos, Jerusalém deveria aprender o significado de semelhante julgamento. Habacuque move-se no mesmo ambiente histórico que Naum, a passagem do Império Assírio no Segundo Império Babilônico. A sua profecia adota a forma de súplica impaciente e insistente a Deus. São Paulo comenta duas vezes a resposta de Deus ao seu profeta. O capítulo 3 é um salmo ou cântico, magnífica descrição de Deus guerreiro de dimensões cósmicas que penetra na história para atuar. O estilo dos primeiros capítulos mostra o interesse litúrgico de Habacuque. Sofonias é o contemporâneo de Jeremias e atua durante o reinado de Josias. É possível que tenha colaborado à reforma religiosa do rei. O seu pequeno livro, como outros livros proféticos mais extensos, compõe-se de 3 partes, que são capítulos. Primeiro, ameaças contra Judá em forma de um dia do Senhor. Segundo, contra as outras nações, Filisteia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. Um juízo penitencial que prepara a grande restauração e conclui com uma exortação à alegria. Sinfonias fez-se famoso sobretudo porque um verso serviu de começo a um magnífico e sombrio poema medieval. Dias Iraele Dias Ilha. O estilo Sofonias é menos pessoal, sua especialidade são as repetições anafóricas. Dias Irae Dias Ilha. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem é. Será que é isso? Ageu. A profecia de pós-exílio começa com Ageu, que ouviu a palavra do Senhor no 2º ano do reinado. No 2º ano do reinado de Davi, os judeus que voltaram ao exílio da Babilônia tinham encontrado formidáveis obstáculos a seus esforços para restabelecer a vida judaica em Judá. Os samaritanos tinham conseguido impedir a reconstrução do templo, mas depois de Dário ter subido ao trono, foi dada a permissão para recomeçar o trabalho. Nesse momento crítico, quando o derrotismo e a certa letargia dominavam os seus compatriotas repatriados, surgiu Ageu com suas exortações para que eles completassem a grande tarefa.
de Ageu, conservamos 4 oráculos pronunciados no espaço dos 4 meses, todos referidos ao novo templo, no segundo ano de Dário I. Deus volta a estar no meio de seu povo, primeiro na palavra profética, que continua a grande tradição, e depois no templo reconstruído, finalmente a sua bênção que dá fecundidade. Ageu supera o horizonte histórico e, mirando o horizonte entrevista, anuncia a glória maior para o segundo templo da tradição latina. Leu nestes versos uma profecia messiânica. Zacarias. O livro de Zacarias deve dividir-se em 2 partes. A primeira é, em geral, obra de um profeta de família sacerdotal, o qual atua entre 250 e 518. O seu tema imediato é a reconstrução do templo e do governo no regresso do desterro. Por cima desse horizonte imediato, a profecia mira para um futuro messiânico. Depois dessa introdução parainética, vêm as 8 visões. O tema dominante é o do castigo do inimigo e da salvação do povo. É natural a adição que faz lembrar. Lemos uma consulta litúrgica, que faz lembrar. A lermos uma consulta litúrgica, uma exortação e um oráculo sobre o novo sentido de uma festa. Essa parte termina com uma visão universalista e escatológica. A segunda parte muda de tema e de estilo, divide-se de novo por um título repetido. 9 a 11, 12 e 12 a 14. 2 partes que têm muitos motivos literários comuns. Em 9 a 11, um povo desgarrado pelos seus pastores volta à pátria, unem-se os 2 reinos e os pastores infiéis são eliminados. Em 12 e 14, temos uma série anafórica com 16 começos. Naquele dia, Jerusalém é o centro onde tudo fica consagrado pela presença do templo. O Senhor é o rei. Malaquias. Esse trabalho foi composto por um autor anônimo pouco tempo antes da chegada de Neemias a Jerusalém. Por causa das severas censuras que proferia contra os sacerdotes e governantes, o autor provavelmente quis esconder a identidade. Para isso fez ele o nome próprio da expressão hebraica meu mensageiros, Malaquias, que aparece em capítulo 1 e capítulo 3, 1. O valor histórico da profecia é considerável e dá-nos um retrato da vida na comunidade judaica. Depois do regresso de Babilônia, entre o período de Ageu e as medidas reformistas de Esdras e Neemias. É provável que a cortante crítica dos abusos e a indiferença religiosa na comunidade tenha preparado o caminho para essas necessárias reformas. O povo escolhido tinha feito um melancólico retorno ao amor divino. Os sacerdotes que deveriam ter sido líderes tinham desonrado a Deus com seus sacrifícios blasfemos. Em seu primeiro capítulo, o escritor antevê o tempo em que todas as nações oferecerão uma oblação pura, uma profecia cuja realização a igreja encontra no sacrifício da missa. O autor então volta-se dos sacerdotes para o povo, denunciando seus casamentos com pagãos e o seu insensível repudio às mulheres judias. Imbuído do espírito nacionalista e crítico daqueles tempos, muitos tinham cansado Deus com a pergunta: onde está a justiça de Deus? A essa pergunta o profeta responde que o dia do Senhor está chegando. Antes, porém, deve vir o seu arauto, que preparará o terreno para o arrependimento e o verdadeiro culto. Os escritores do Evangelho mostram João Batista como arauto que anuncia a idade messiânica e o verdadeiro dia do Senhor. Quando o terreno estiver preparado, Deus aparecerá distribuindo recompensas e castigos, purificando a nação na tornalha do julgamento. Ele criará uma nova ordem que será inevitável o triunfo do bem. Primeiro livro dos Macabeus. O nome Macabeu, provavelmente significado martelo, aplica-se em verdade nos livros de Macabeus a apenas um homem, Judas, terceiro filho do sacerdote Matatias e primeiro chefe da revolta contra os reis Seleucidas, que perseguiam os judeus. Por tradição, o nome veio a ser aplicado aos irmãos de Judas, seus companheiros e também a outros heróis, judeus daquele período, como os 7 irmãos. Os 2 livros dos Macabeus contêm narrativas independentes de acontecimentos em parte idênticos aos que seguiram a tentativa de supressão do judaísmo na Palestina no século II a.C. A vigorosa reação a essa tentativa segurou por um tempo a independência política e religiosa dos judeus. O primeiro livro dos Macabeus foi escrito cerca de 100 anos antes de Cristo, em hebraico, mas o original não chegou até nós. Dispomos de antiga tradução grega pré-cristã cheia de expressões hebraicas. O autor, provavelmente um judeu palestino, é desconhecido. Ele era conhecedor das tradições e dos livros consagrados de seu povo e tinha acesso a muita informação fidedigna sobre sua história recente. Pode bem ter dela participado na juventude. Seu intento em escrever é registrar a salvação de Israel, operada por Deus através da família de Matatias, especialmente de seus 3 filhos, Judas, Jonatas e Simão, e o seu neto João Hircano. O autor compara implicitamente as suas virtudes e seus defeitos com os antigos heróis, os juízes Samuel e Davi. Há 7 seções poéticas no livro, que seguem o estilo da poesia hebraica clássica, 4 lamentações, 3 hinos de exaltação, a nossos pais, a Judas e a Simão.
A doutrina exposta no livro é a crença habitual de Israel, sem novos acréscimos que aparecem no segundo dos livros dos Macabeus e em Daniel. O povo de Israel foi especialmente escolhido pelo único e verdadeiro Deus como parceiro na promessa divina, e só ele tem o privilégio de conhecê-lo e adotá-lo. É seu eterno benfeitor, a sua infalível fonte de auxílio. O povo, em troca, deve ser fiel à sua adoração exclusiva e deve observar rigorosamente os preceitos da lei que ele lhe deu. Não há doutrina de moralidade individual senão a sobrevivência do nome e da fama, nem expressa o livro qualquer esperança messiânica, ainda que imagens messiânicas sejam aplicadas aos dias de Simão. Em verdadeira tradição deuteronômica, o autor insiste na fidelidade à lei como expressão de amor de Israel ao Senhor. O contexto expõe ao de uma luta, não simplesmente entre os judeus e gentios, mas em quem defende a lei e aqueles que, judeus ou gentios, desejariam destruir. Sua mais severa condenação não é para políticos seleucidas, mas para os apóstatas, existentes em seu próprio povo e adversários de Judas e seus irmãos, que são modelos de fé e lealdade. O primeiro livro de Macabeus tem importância também para o Novo Testamento. A salvação é igualada às aspirações nacionais judaicas, em contraste ao reino universal de Deus ensinado por Cristo no Evangelho. Além disso, a destruição da parede que no templo separa os judeus dos gentios é um ato de sacrilégio, mas um ato de redenção e unificação, ambos através de Cristo. Por outro lado, a associação do sacrifício de Isaac por Abraão com sua absolvição por Deus reflete-se em Jó 2, 21, 22, justamente porque as escrituras são olhadas como fonte de consolação. Os livros dos Macabeus, embora tidos pelos judeus e protestantes como apócrifos, isso é, não inspirados e não incluídos no cânon palestino ou na relação dos livros feitas no fim do século I a.C., foram sempre aceitos pela Igreja Católica como inspirados na base da tradição apostólica. Segundo o livro dos Macabeus. Embora este livro, como precedente, receba o título de seu protagonista, Judas Macabeu não é uma sequência do primeiro livro dos Macabeus. Os dois diferem em muitos aspectos, enquanto o primeiro cobre o período do começo do reinado de Antíoco IV. A ascensão de João Hircano I, segundo trata os acontecimentos da história judaica, do tempo sumo sacerdote Onias II e do rei Seleuco IV, a derrota do exército de Nicanor. O autor do segundo livro de Macabeus declara que essa obra de um só livro é um resumo da outra, em 5 volumes, de Jasão e Cirena, mas como essa última não perdurou, é difícil determinar a sua relação com o presente epítome. Não sabemos quão livremente o anônimo epitomista terá feito o seu trabalho ou quão intimamente terá seguido as palavras do original, nos excertos que fez. Algumas partes do texto decididamente não provieram do trabalho de Jasão, são o prefácio e epílogo, e provavelmente alguns pensamentos edificantes. Porém, que ambos os livros foram escritos em grego e que explicar por que o segundo livro dos Macabeus não foi incluído no cânon da Bíblia hebraica. É o que explica, né? O livro não é instituído de real valor histórico para suplementar o Macabeus I e contém alguns documentos aparentemente autênticos. Seu propósito, ou por intenção do próprio Jasão, ou por implícita inferência do compilador, é dar interpretação teológica à história do período. Há menos interesse, portanto, nos reais feitos de Judas Macabeu do que maravilhosas intervenções de Deus. Estas é que dirigem o curso dos acontecimentos, tanto para castigar os pagãos blasfemos e sacrilégios, para como purificar o santo templo de Deus e devolvê-lo ao seu fiel povo. O autor às vezes procura atingir o seu objetivo mudando a ordem cronológica dos acontecimentos e dando números exagerados para o tamanho dos exércitos e dos mortos em combate. Também coloca longos e edificantes discursos na boca de seus heróis e faz elaborada descrição de aparições celestes e o valor das preces e sacrifícios oferecidos pelos vivos e intenção dos mortos. O início do segundo livro dos Macabeus consiste de 2 cartas enviadas pelos judeus de Jerusalém e os seus correligionários no Egito. Eles versam sobre a festa que comemora o acontecimento que constitui o assunto central do livro, a purificação do templo. Não há certeza sobre se foi o autor um escriba ou um anterior que se antepôs às cartas à narrativa propriamente dita. Se foi o autor responsável por essa inserção, deve ter escrito o livro algum tempo depois de 124 a.C., data mais recente das 2 cartas. Seja como for, a obra de Jasão, em 5 volumes, muito provavelmente, continuou a história dos judeus até pelo período de Asmoniano, de maneira que o segundo livro dos Macabeus não deve ter sido feito muito antes do século II a.C.